Bom, nós temos conversado aqui há alguns domingos a respeito da pessoa de Jesus, né? A respeito da pessoa do nosso Senhor Jesus, sob a ótica do que ele diz a respeito dele mesmo, né? Um Jesus sem filtros, sem o filtro da filosofia, sem o filtro do politicamente correto, sem os filtros das ideologias e sem os filtros das preferências pessoais, ou seja, o Jesus do jeito que eu quero, o Jesus que eu estilizo e digo, ele tem que funcionar desse jeito. Então, nós vamos continuar a aprender de Jesus nesta noite com ele mesmo, baseado no Evangelho de João, atento sempre para quando Jesus diz assim, eu sou, eu sou, eu sou. E hoje, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, ressurreição e vida. Então nós vamos basear essa narrativa no texto do capítulo 11, versículos de 1 a 44. Não vamos explanar todo o texto, mas partes do texto. É um capítulo longo, mas preste bem atenção no que Jesus nos ensina aqui acerca dele mesmo. Então, o versículo 1. Um homem chamado Lázaro estava doente, ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Então vamos parar aqui, para entender o relacionamento que Jesus tinha com essa família. Não era um relacionamento fraco, era um relacionamento muito forte. Vamos ver então, naquele tempo, a mulher, ela tinha a honra nos seus cabelos, né? Então, por isso, ela não poderia andar pela rua em público com o seu cabelo à mostra. Então, elas usavam o véu, um véu sobre a cabeça, como hoje a gente vê por aí em alguns países e em algumas culturas, né? Então, o maior símbolo de honra era o seu cabelo. Agora, Maria não só quebra aquele perfume caríssimo, que era perfume de nardo, não se encontrava naquela região onde eles habitavam. Era um perfume que vinha das Índias, lá, de países longínquos, e por isso era muito caro. E ela quebra aquele vaso caríssimo nos pés de Jesus, mas ela limpa os pés de Jesus com os seus cabelos. Culturalmente falando, não apenas o cabelo da mulher era símbolo maior da sua honra, mas era também limpar os pés, era o ato mais vil, mais servil, mais indigno, era alguém limpar os pés de outras pessoas. Esse trabalho, a função de limpar os pés, era assim, os pés, por exemplo, de hóspedes, era delegado a um servo mais novo, menos importante, ou mais indigno de uma casa. Então veja só, a demonstração de amor de Maria por Jesus. Ela quebra o vaso de nardo puro aos pés de Jesus e depois enxuga os pés dele com os seus cabelos. Sabe, às vezes a gente faz tão pouco para Jesus, não é mesmo? Achando que estamos fazendo muito.
às vezes, o nosso amor por Jesus não passa, ou, eu diria assim, passa a se resumir a um amor verbal, a um amor de palavras. Nós cantamos que amamos Jesus, oramos e dizemos que o amamos, mas o amor por Jesus, ele não pode se limitar àquilo que nós falamos apenas com a nossa boca. O nosso amor por ele tem que se traduzir em atitudes. E muitas vezes atitudes extravagantes de amor. Atitudes que envolvem abnegação. Muito bem. Versículo 3. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Jesus, o amigo que você ama, está à beira da morte. Então, assim, vem logo. Faz alguma coisa por quem você ama. Por exemplo, se você ouve que alguém que você ama está precisando de você, e você tem os recursos e as condições necessárias para atender essa pessoa, o que você faz? Você para tudo, você vai correndo naquela direção, não vai? Quem ama faz isso. Jesus amava essa família. E essa família amava Jesus. Porém, Jesus não evitou o drama dessa família. Um drama familiar. Jesus não protegeu essa família de uma grande tragédia. E isso serve para nós também. Jesus nos ama. Olha só. Mas nem sempre ele impede a nossa dor. Porque as pessoas que Jesus ama também sofrem. As pessoas que Jesus ama também ficam desempregadas. Também passam por crises familiares. Também vivem tensões de relacionamento conjugal. Também têm diagnósticos terríveis de doenças graves. Também passam por situações de depressão, de síndrome do pânico e ansiedade. Pessoas que Jesus ama também passam por tudo isso. Então, o amor de Jesus por nós não nos blinda e nem nos protege da dor, das adversidades, dos percalços. As pessoas que Jesus ama, gente, olha, não são atendidas na hora e do jeito que elas querem. Não. Então vejam, a expectativa de Marta e de Maria era que tão logo Jesus ouvisse a respeito do seu amigo que ele amava, seu querido amigo, Jesus deixasse absolutamente tudo e fosse na direção de Lázaro, porque Jesus não estava distante, o lugar que ele estava era perto de onde Lázaro estava. Mas ele não vai. Veja o versículo 6. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Eu quero perguntar, o que vocês acham disso? Eu, no lugar de Marta e de Maria, eu ficaria grandemente decepcionado com Jesus. Ou não? Ele sabia, ele recebeu a notícia, ele tinha as condições de ajudar, mas ele não fez. Simples assim. Mas pior, mais chocante,
Mais chocante ainda é Jesus sabendo da situação, sabendo da doença, ele deliberadamente resolve escolher e tomar a decisão de não ir. Isso é mais terrível, sabe por quê? Porque a atitude que ele teve parece não corresponder ao amor que ele dizia ter por Lázaro. E nós pensamos assim, Jesus me ama, mas muitas vezes ele me deixa sofrer, certo? Jesus me ama, mas Essa é uma afirmação correta? Sim. Eu estou sofrendo, eu estou passando por um momento difícil, mas Jesus me ama. Agora, a partir do que nós lemos nesse versículo, a nossa conclusão não é só essa. Jesus me ama, apesar de eu estar sofrendo. Existem exemplos bíblicos para isso. Por exemplo, o apóstolo Paulo. Chegou um momento da vida dele que ele tinha alguma coisa, alguma enfermidade no corpo, na alma e na mente dele. Nós não temos ideia do que era esta enfermidade de Paulo. Qual era o problema dele que ele chamava de espinho na carne. Algo que o fazia sofrer grandemente. E ele orou a Deus para que tirasse aquele problema de enfermidade dele. E o que Deus disse para ele? Disse assim: Paulo, eu não vou tirar esse espinho da tua carne, porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Para que você não se torne um homem soberbo. Para que você não se distancie de mim. Para que você não vire as costas para mim. Para que você não dependa demais da sua força, da sua inteligência, da sua competência, da sua capacidade. Essa lança que atravessou a sua alma vai mantê-lo de joelhos. Ela vai mantê-lo dependente de mim. Ela vai mantê-lo humilde. Paulo tinha um espinho porque Deus o amava demais para permitir que Paulo se tornasse um homem orgulhoso, prepotente e soberbo. Isso muda um pouco, não é? Eu sei que o aparente atraso de Jesus pode soar para a gente como uma negação do amor dele. Então, deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite aqui. Às vezes, Jesus, ele demonstra o amor dele demorando na nossa perspectiva e na nossa leitura em nos atender. Porque tem coisas que eu só vou aprender com uma lança atravessada na minha carne. Não tem jeito. Para que a gente possa tomar o cálice nesta noite da Santa Ceia, o vinho, o suco, a uva precisou ser esmagada para que ela produzisse esse suco. Essa seiva da vida. Jesus, aconteceu isso com ele. E na minha vida e na sua vida é assim também. É assim, exatamente assim. Algumas virtudes emanam de nós, quando nós somos prensados por Deus. É difícil? É. Mas é assim que Deus trabalha na nossa vida
em alguns momentos. Na minha vida e na minha caminhada, olhando assim para trás, eu passei a enxergar mais claramente com as lágrimas nos meus olhos do que com o sorriso no meu rosto. Deus, Ele não desperdiça as nossas lágrimas. Deus usa as nossas lágrimas, sabe para quê? Para a glória dEle. É o que a gente aprende na palavra. Qual é a explicação disso? Versículo 4. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Perceba, todo esse drama familiar tem um para quê. Nem sempre é o para quê que eu quero, do meu jeito. A gente diz assim, todo sofrimento tem um para quê. Sim, é verdade. Mas nem sempre é um para quê que eu quero. O para quê está aí. Esse propósito é o mais importante de todos. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, pode ter certeza de uma coisa. O Deus que ama você, quando os seus sonhos são enterrados, quando os teus projetos são enterrados, quando parece que a sua vida parece que está indo para baixo, quando os seus ânimos estão sendo enterrados, quando a sua alegria está sendo enterrada, Deus não está enterrando você. Deus está plantando você para que você saia com um fruto bom para a glória dele. Porque Deus, gente, só vai enterrar a gente quando nós fecharmos os olhos para esta história e abri-los na eternidade. Enquanto há fôlego nos nossos pulmões, enquanto o nosso coração está batendo, Deus não enterra você. Deus planta você para frutificar para a glória dele. Tudo isso vai convergir para a glória do Filho de Deus. E aí você pergunta, mas o que é glória? A gente fala tanto disso, glória a Deus, o que é glória? Glória é uma mulher que mora lá em Palhoça que eu conheço. Não. É esposa do Assis, não. Mas a glória de Deus, o que é a glória? Eu gosto muito dessa palavra, que no Antigo Testamento, tem uma palavra hebraica que é assim, kavod, que ela se refere à reputação, ao caráter mais alto de alguém, ao caráter sublime de Deus. Então, o que é glorificar a Deus? É reconhecer quem Deus é. A reputação de Deus, o caráter de Deus, é você reconhecer quem Ele é. Isso é o para quê. Quando você reconhece quem Deus é e glorifica o caráter dEle, que é nobre. Se existe um para quê para o meu sofrimento, o para quê, eu diria assim, para o seu sofrimento, é que você aprenda um pouco mais sobre aquele que declarou, eu sou. Aí, não é
para me fazer mais rico, não é para me fazer mais popular, não é para me fazer mais poderoso, não é para me fazer mais confortável. Tudo isso Deus pode fazer e tudo isso pode incluir no para quê que Deus tem para a sua vida. Mas o maior de todos está aqui. Deus sempre vai usar o sofrimento na minha vida para que eu aprenda mais sobre quem Ele é. Aí, usando o exemplo do rei Davi, o rei Davi, a partir do que ele escreveu nos Salmos, e sem sombra de dúvida, os Salmos, eles são os mais lindos salmos de Davi, eles foram produzidos nos dias mais escuros da vida deste homem. Entretanto, os piores dias de Davi aconteceram não quando ele estava no meio do deserto, mas quando ele estava encastelado no palácio, vitorioso, glorioso, como o maior rei de Israel. Às vezes nós não nos perdemos nos desertos. Nós aprendemos mais de Deus, a desfrutar mais da comunhão com Deus nos desertos da vida. Nós temos uma tendência muito grande de nos perdermos nos palácios da vida. Veja o versículo 14 e 15. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro que não estivesse lá para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Olha só o que Jesus está dizendo aqui. Eu me alegro. Eu estou contente. Isso aqui é mais chocante ainda, não é? Eu estou contente, eu estou feliz, porque eu não estava lá e porque ele morreu. Como é que pode? Mas como, Jesus? Como? Eu não entendo. Eu estou contente por não ter estado lá. Eu estou contente, sabe para quê? Para que vocês creiam. Esse é o bem maior. Reconhecer quem Jesus é. Porque em Jesus nós encontramos tudo que a nossa alma anseia. Tudo. Tudo que a gente busca, a gente encontra em Jesus. Tudo que você está lutando para alcançar nessa vida, você encontra em Jesus. Não é verdade? O ser humano, o que o ser humano quer? Ele quer fama. O ser humano busca popularidade, ele quer conforto, ele quer dinheiro, ele quer os melhores empregos, as melhores viagens, do bom e do melhor. Nós estamos à procura disso, claro. Na verdade, porque na verdade nós queremos encontrar segurança. Queremos encontrar segurança. Nós queremos alguma coisa que a gente possa agarrar. Nós queremos nos sentir amados. Nós queremos pertencer. Nós estamos atrás de tudo isso. E o que Jesus está dizendo é que vocês não precisam procurar por essas coisas. Sabe por quê? Porque eu sou. Ele é o quê? Eu sou o pão da vida, que nós já estudamos, né? Eu sou a luz do mundo, ele fala, ainda não estudamos. Eu sou a porta das ovelhas, também conversamos. Eu sou o bom pastor, e hoje eu sou a ressurreição e a vida.
Tudo que vocês precisam, eu sou. É isso que ele está dizendo. Tudo que a alma de vocês anseia, eu sou. E aí vejam o versículo 20 e 21. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Às vezes, a gente fica esmagado pela demora de Jesus, não é mesmo? Decepcionados, porque Jesus não atendeu às nossas expectativas. Porque Jesus não impediu a nossa dor. Porque Jesus não fechou as portas para o sofrimento dentro da nossa casa. Porque Jesus não impediu que fôssemos atingidos por uma má notícia. E nós estamos como Marta e Maria. Senhor, por quê? Por quê? Porque se o Senhor... a gente não entende por que o Senhor permitiu. Era tão perto. O Senhor estava tão perto aqui. Era tão fácil. Mas o Senhor não fez. Elas estavam tão decepcionadas. Tão decepcionadas. Veja o versículo 22 até 24. Mas também sei que mesmo agora tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. A Marta tem uma boa teologia. Ela acredita que o seu irmão, querido, vai ressuscitar no último dia, quando todos vão ressuscitar, quando Jesus vier, na ressurreição daqueles que confessaram Jesus como Senhor. Ela tem uma boa teologia, mas Jesus dá uma correçãozinha nela. E ele vai dizer no versículo 25 e 26. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Eu não serei a ressurreição e a vida. Eu sou agora a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê isso? Crê nisso? O que Jesus está dizendo para Maria é: olha, Maria, a ressurreição não vai acontecer no último dia. Quando eu retornar, quando eu ressuscitar dos mortos. A ressurreição não é algo distante. Porque a ressurreição é uma pessoa e o nome dessa pessoa é Jesus. E onde Jesus está presente, há ressurreição e há vida. Não acreditam assim? Então, por isso, a gente pode crer que algo extraordinário está acontecendo quando Jesus está presente naquele lugar. E vocês creem que Ele está presente aqui? Amém? Então, é isso. Quando Jesus está presente, o extraordinário acontece. O milagre acontece. Ele tem poder para ressuscitar o que for. Ressuscitar sonhos, ressuscitar projetos, ressuscitar casamentos, ressuscitar filhos rebeldes, ressuscitar corações partidos, ressuscitar almas angustiadas, ressuscitar pessoas que estão espiritualmente mortas, principalmente pessoas espiritualmente mortas, estão vivas fisicamente, mas estão mortas espiritualmente. Ele tem o poder da ressurreição. E porque Ele é a ressurreição e a vida. Ainda que haja algo morto dentro de você nesta noite aqui,
ou perto de você, ou ao redor de você, Jesus é a ressurreição e a vida. Ele não será, ele é. Ele é, ele não vai ser. Agora, aqui, neste momento. Por isso que eu creio, gente, olha só, se ele está presente aqui neste lugar, se ele está presente aí na sua casa, onde você estiver, algo extraordinário, algo miraculoso pode acontecer, porque ele é a ressurreição e a vida. Versículo 33. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que o acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Essa expressão é profunda, agitou-se. No grego, o original significa bufar. Jesus bufou, né? Sabe quando as narinas dilatam? Sabe? Você fica meio bufando. É assim que Jesus, acelerado, né? É assim que Jesus ficou. Ele bufou. Porque ele está agitado, incomodado. Eu digo mais. Ele está irado neste momento. Muito irado. Eu vou explicar. Jesus está irado diante do sofrimento da família que ele amava. Jesus está irado frente à morte do seu amigo querido. Por quê? Porque Jesus está bufando. Ele está bufando aqui, está agitado, está irado. Por quê? Porque Jesus está diante de um mundo quebrado. Olha para a vida que a gente está vivendo exatamente neste momento. Um mundo quebrado. Jesus está diante de um mundo que ele está dizendo assim, não era para ser assim. Não era para ser desse jeito. De um mundo que teve uma ruptura. Um mundo de morte, um mundo de frustração. Um mundo de tristeza, de dor e de lágrimas. Jesus está irado porque ele está testemunhando os efeitos malignos e terríveis, tenebrosos do pecado. A morte existe por causa do pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus está dizendo aqui o seguinte, ele está agitado aqui no espírito dele, que a morte não é bem-vinda no mundo que Deus criou. Ela é uma intrusa, ela é uma inimiga, ela é uma adversária, ela está no lugar que ela não deveria estar, porque Deus não criou este mundo para a morte, Deus criou este mundo para a vida. Então ele se agita, ele bufa diante disso. Veja o versículo 34. E perguntou, onde vocês o puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver. E aí um dos menores versículos da Bíblia. E Jesus chorou. E o termo aqui que Jesus não lacrimejou. Uma lágrima escorreu pela face de Jesus. A expressão do texto original diz que Jesus, ele explodiu em lágrimas. Jesus chorou, mas ele chorou de tal maneira que as pessoas, de soluçar, as pessoas que estavam ao redor ali naquele momento, viram ele chorando. Olha só que mistério esse negócio aqui. Todos agora ali podem contemplar o rosto molhado de Jesus diante do sofrimento humano. Jesus não foi surpreendido, olha, isso é importante, pela morte de Lázaro, ele não foi surpreendido. Jesus sabia que Lázaro iria morrer. Jesus tinha tudo absolutamente na sua cabeça e na sua mente, no seu coração, mas mesmo assim, Jesus chorou e sofreu junto com aquela família. Às vezes a gente pensa em Deus como um ser
soberano, espiritual, intocável pela dor humana. Imóvel diante do nosso sofrimento. Que não é afetado pela nossa dor. E tem muita gente que acha, isso é importante, que crente não pode sofrer dessa forma. Crente não pode explodir em lágrimas diante do sofrimento, diante da morte de um ente querido. Que crente tem que parecer forte. Já viu isso? Firme, com um sorriso no rosto, contente em todo o tempo. Essa não é a espiritualidade bíblica. Nunca foi. Porque o próprio Deus encarnado chorou. E quando nós choramos, Ele chora conosco. Ele lamenta a nossa dor. Ele leva em consideração o que nós estamos passando. Se não, veja, versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Novamente aqui Jesus está agitado, a palavra, ele está bufando. Agora, bufando como um cavalo que está bufando para entrar em batalha. Jesus também, ele está bufando, como que com os punhos cerrados, para enfrentar a maior e última inimiga. Versículo 39. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Eu quero encerrar essa mensagem com esses 3 detalhes dessa última narrativa aqui. Primeira, tirem a pedra. Jesus poderia tirar a pedra. Ele tinha poder para ressuscitar o morto, não tinha poder para tirar a pedra? Ele podia tirar a pedra. Tirem a pedra. Por quê? Porque ele queria que as pessoas participassem do que ele iria fazer. A lição que está aqui é: faça o ordinário. Faça o que está nas suas mãos para fazer. Não seja omisso. Não cruze os braços. Faça o que tem que ser feito. Faça o ordinário e confie que Deus vai fazer o extraordinário. Ele ressuscita o morto, mas você tem que tirar a pedra. O segundo detalhe: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Havia uma história naquela época de Jesus, naquele exato momento, que estava rolando por lá, que até o 3º dia, a alma do morto ficava perambulando em torno do corpo. Era uma lenda, uma história que tinha lá. E em torno do falecido, porque em 3 dias ela podia entrar de novo no corpo e ressuscitar. Era um tipo de mito popular, né? E Jesus provavelmente conhecia essa história. E que era contada ali na Palestina. E Jesus, para se certificar que não haveria uma história sendo contada, que Lázaro ressuscitou, porque a alma dele voltou até o 3º dia, ele fez questão de ir no 4º dia. Quando não havia nenhuma possibilidade desse conto, dessa história ser verdade na ressurreição de Lázaro. Que coisa, não? Terceiro detalhe: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Alguns milagres são
assim, precedidos por obediência. Obediência. Então, a gente tem que tirar a pedra. A gente tem que colocar o pé no mar. A gente tem que obedecer. E à medida que a gente obedece, o Rio Jordão se abre. Deus abre o mar. E Deus ressuscita o morto. E Deus cura a tua vida. A gente tem que fazer alguma coisa. No entanto, não adianta a gente fazer tudo, olha só, se a gente não crer. Se não ter fé, Deus não pode fazer. Tem muita coisa na vida que só vai acontecer se nós crermos. Como Jesus falou, tudo é possível ao que crê. Versículo 43, e depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Aqui Jesus, na verdade, deu um enorme de um grito. Lázaro, vem para fora. E alguns acreditam, e eu já ouvi essa história, que Jesus, que o nome, ele citou o nome de Lázaro. Lázaro, vem para fora. Porque se ele não tivesse citado o nome, todos os mortos de todos os tempos se levantariam da sepultura. Ele identificou quem ele queria que fosse ressuscitado. Porque Jesus tem poder na palavra dele sobre a morte. Venha para fora, venha para fora. E eu quero que você aí, onde você estiver na sua casa, você que está aqui nesta noite, ouça esse brado de vitória sobre a morte de Jesus. Ou sobre situações que estão escravizando você, destruindo você, drenando você, abatendo a sua vida. Venha para fora. Se você se sente longe de Deus, destruído, decepcionado, carregando dúvidas, que estão matando a sua fé, você acha que não tem mais saída para você? Ouça a voz de Jesus, ouça o brado de vitória de Jesus sobre as circunstâncias, dizendo, venha para fora. Porque a voz que tirou Lázaro da sepultura dele, pode tirar você da sua sepultura. E dizer que Jesus pode tirar você, seja qual for a sua sepultura. Porque ele, Jesus, foi colocado dentro de uma sepultura. O próprio Jesus. Um sepulcro selado com selo romano. Que dizia assim que aquela sepultura, que aquela pedra era inviolável. Ninguém poderia abrir. E não só isso, uma sepultura que foi cercada por soldados romanos para guardar aquele lugar, a fim de que eles garantissem de que Jesus não sairia e o corpo dele não seria roubado. Mas ao terceiro dia nós sabemos o que aconteceu. A sepultura abriu de dentro para fora. Os soldados não foram capazes de impedir a ressurreição de Jesus. Se Jesus venceu a morte, ele pode vencer todas as coisas. Eu não sei o que você está passando, contra o que você está lutando. Mas o Cristo que venceu tudo, ele está aqui hoje. E ele está olhando para você. Porque ele quer, com o poder dele, te ajudar a vencer o que você está encontrando dificuldade para vencer. De bradar para a sua vida e dizer para você, ele está dizendo, sai para fora da sua
sepultura. Se você hoje está com o coração quebrado, porque Jesus não tem correspondido às suas expectativas, você está decepcionado com Ele nesta noite, que o Cristo vivo, que ressuscitou, que venceu a morte, tem o melhor para você, porque Ele ressurgiu dos mortos e Ele tem o poder de dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Então eu quero deixar essa mensagem, e que nesta noite você jamais esqueça que Jesus não vai ser, Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, e eu estou olhando para vocês e quero ressuscitar aquilo que precisa ser ressuscitado no seu existir. Que Deus muito te abençoe. Amém?